Shalom, amados, boa noite, boa madrugada, como vocês estão? Vamos para mais uma live de leitura da Bíblia. Hoje nós vamos ler 1 Reis 4, você vai ler na sua casa 1 Reis 5 e 6, amém? Vamos orar, chamar o nosso amigo Espírito Santo para essa live, em nome de Jesus. Futuramente vai ouvir esse vídeo, que o Senhor venha edificar, venha falar, venha confortar, venha tratar, em nome de Jesus, amém. Vamos começar a nossa leitura. E aí, como vocês estão? Vocês têm mantido o costume de ler a Bíblia na sua casa? Tem feito a leitura constante? Tentado ler ao menos um capítulo por dia? Ler a Bíblia vai te tirar de muitos enganos. Amém? Eu tô aqui fazendo a live de vez em quando, não tenho feito todos os dias, mas é muito importante que você leia aos pouquinhos. Comece pelo Novo Testamento, se você ainda não leu. Vai seguindo foco, fluxo, e o Espírito Santo te dará conhecimento, porque o nosso povo perece por falta de conhecimento. O povo cristão é o que menos lê, é o que menos procura ter intimidade com Deus, é o que menos procura as coisas do céu. O povo cristão, a maioria, só conhece revelação, não conhece o seu Senhor na intimidade. Isso é muito grave, isso é muito sério, porque por não conhecer a Deus e o Espírito Santo, você não tem mudança de caráter, tá? Porque quando a gente entra na igreja, a gente muda o superficial e o interior não é mudado, você não teve um encontro verdadeiro com Cristo. E você começa a dar mau testemunho na presença do Senhor e você não resiste em continuar com o Evangelho. Você fica na porta atrapalhando as outras pessoas. Você não tem fidelidade a quem você serve. E aí, às vezes, você critica aquele que está em outras religiões, mas eles, nas outras religiões, eles são fiéis ao Senhor que eles servem. E você não tem que estar preocupado com isso. Você tem que estar preocupado em quem você serve e sobre a sua fidelidade. Que primeiro a gente tem que preocupar com a nossa própria salvação. E a nossa salvação, ela vem da mudança do nosso caráter. Porque às vezes só com a mudança do seu caráter, você já é testemunho vivo e já está pregando a palavra para as outras pessoas. E às vezes você veio para o Evangelho, não mudou a sua atitude, não mudou o seu caráter, e você não está sendo exemplo para ninguém. Se você não é exemplo para ninguém, você não está pregando com a sua vida. A nossa maior pregação é com a nossa própria vida. Quando as pessoas olham e falam, ali vai um servo de Deus, ali vai uma boa pessoa, você entende? Agora, a pessoa olhar e falar, crente igual àquele eu não quero ser, é porque você não está dando testemunho de vida. E o testemunho de vida não é que você vai virar um santo, porque nós temos a natureza pecaminosa, mas é as pessoas verem que você é uma pessoa que tenta ser correta em todas as coisas que você faz, amém? Vamos começar a leitura? Os funcionários de Salomão. Salomão foi rei de todo o povo de Israel. Os seus altos funcionários foram estes: sacerdote Azarias, filho de Zadok, escrivãos, Elioref e Aías, filhos de Cisã, conselheiros do rei, Josafá, filho de Ailude, comandante do exército, Benaías, filho de Joiada, sacerdote, Zadok, Abiatar, chefe dos administradores dos distritos, Azarias, filho de Natã, conselheiro particular do rei, o sacerdote Zabude, filho de Natã, encarregado dos servidores do palácio, Aizar, encarregado dos trabalhadores forçados, Adonirão, filho de Abida. Salomão nomeou 12 homens como administradores dos distritos de Israel. Eles forneciam alimentos dos seus distritos para o rei e o seu palácio. Cada um deles tinha o dever de fazer isso durante um mês do ano. São estes o nome dos 12 administradores e dos seus distritos: Ben-Ur, da região montanhosa de Efraim; Ben-Dequer, da cidade de Maassa, Labim, Bet-Sem, Elon e Bet-Anã; Ben-Ezed, as cidades de Arbot, Socó e todo o território de Efer; Ben-Abinadab, que era casado com Tafate, filha de Salomão, toda a região de Dor; Baná, filho de Ailude, as cidades de Taanak, Megido e toda a região que ficava perto de Bet-San, perto da cidade de Sartã, ao sul da cidade de Jezreel, até a cidade de Abel-Meolá e Jacneã; Ben-Geber, a cidade de Ramote, na região de Gileade, e os povoados de Gileade que pertenciam ao grupo de famílias de Jair, descendentes de Manassés, e a região de Argob, em Bazã, onde havia ao todo 60 cidades e grandes cercadas de muralhas com barras de bronze no portão. Ainadab, filho de Ido, o distrito de Manaim; Aimás, que era casado com Bazemate, outra filha de Salomão; o território de Naftali; Baaná, filho de Uzai, a região de Aser e a cidade de Bealote; Josafá, filho de Paruá, o território de Zacar; Simei, filho de Elá, o território de Benjamim; Geber, filho de Uri, região de Gileade, que havia sido governada por Sião, o rei dos amorreus, e por Og, rei de Bazã. No território de Judá também havia um administrador. Prosperidade do reino de Salomão. O povo de Judá e de Israel era tão numeroso como o grão de areia da praia do mar.
Eles comiam, bebiam e eram muito felizes. Do reino de Salomão faziam parte todas as nações que havia desde o rio Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito. Esses reinos pagavam impostos a Salomão e foram dominados por ele durante toda a sua vida. Os mantimentos que Salomão precisava todos os dias eram 3.000 quilos de farinha de trigo, 6.000 quilos de farinha e outros cereais, 10 boi gordo, 20 bois de pasto e 100 carneiros, fora veados, gazelas, corças e aves domésticas. Imagina o tamanho desse reino, né? Salomão dominava toda a região a oeste do rio Eufrates, desde Tifsa, no Eufrates, até a cidade de Gaza, no litoral do mar Mediterrâneo. Todos os reis a oeste do Eufrates eram dominados por ele, e ele estava em paz com todos os países vizinhos. Durante a vida de Salomão, o povo de Judá e de Israel viveu em segurança, e de uma ponta do país à outra, cada família tinha os seus pés de uvas e de figos. Salomão tinha 4.000 baias para os cavalos dos seus carros de guerra e 12.000 cavalos de cavalaria. Os seus 12 administradores regionais, cada um no seu mês, forneciam os alimentos que Salomão precisava para si mesmo e para aqueles que comiam no palácio. Os administradores não deixavam faltar nada. Cada um também fornecia a sua parte de cevada e de palha, onde eram necessárias para os cavalos que puxavam os carros de guerra e para os animais de trabalho. Deus deu a Salomão sabedoria e entendimento fora do comum e conhecimento tão grande que não podia ser medido. Salomão era mais sábio do que qualquer homem do Oriente ou do Egito. Ele era mais sábio que todos os homens, mais sábio do que Etan, o Ezraíta, e do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. E sua fama se espalhou por todos os países vizinhos. Ele escreveu 3.000 provérbios e compôs mais de 1.000 canções. Ele falou de árvores, plantas, desde cedros do Líbano até o isopo, que cresce nos muros. Ele falou também dos animais, dos pássaros, dos animais que arrastavam pelo chão e dos peixes. Reis do mundo inteiro souberam da sabedoria de Salomão e mandaram pessoas para ouvir. Amém? Encerramos mais uma live de leitura da Bíblia. Lemos 1 Reis 4, você leia na sua casa, 1 Reis 5 e 6. Amém? Que o Senhor esteja com vocês nessa madrugada. Nos proteja, dê um bom dia de trabalho, em nome de Jesus, para aqueles que daqui a pouco vão acordar. Que o Senhor venha ser edificado no seu coração. Que o verdadeiro evangelho de Jesus venha ser luz sobre a sua vida. E que esse evangelho falso que nós temos vivido, ele venha cair. E que aqueles que precisam conhecer a verdade de Deus, que o Espírito Santo possa ir até você e abrir toda a verdade. O evangelho de Jesus não é dízimos. O evangelho de Jesus não é roupa bonita. O evangelho de Jesus é mudança de caráter, mudança de vida, é renúncia. O evangelho de Jesus é o amor. Não existe fofoca onde existe amor. Não existe falta de alimento onde existe amor. Não existe você tentar derrubar o seu irmão onde existe amor. Você entende? Não existe disputa de quem canta melhor, de quem prega melhor, de quem tem oportunidade melhor, de quem limpa e de quem não limpa. Aonde existe amor. Quando a gente viver o verdadeiro evangelho de renúncia, o verdadeiro evangelho do amor de Cristo, você vai se tornar aquele crente que você sempre sonhou em ver. Sabe aquilo que tudo que você reclama no seu irmão, que você também não é? Sabe aquele motivo que você saiu da igreja? Porque o seu irmão fazia, mas que você também não fazia? Então, quando você viver o verdadeiro evangelho de renúncia, o verdadeiro evangelho de Jesus, você vai ter uma transformação tão tremenda perto de você, que você, dentro de você, que você vai começar a ter misericórdia das pessoas. Aquele que tem misericórdia, ele não fala mal do outro. Aquele que tem misericórdia, ele tenta ajudar, em vez de criticar, em vez de achar defeito, em vez de tentar passar o tapete. Aquele que tem misericórdia, ele ora por aqueles que se levantam contra ele, mas não ora daquele jeito, Senhor, pega ele, não. O Senhor tem misericórdia dele, liberta ele, trata ele, cura ele, que pessoas curadas não são pedras de tropeço na vida de outras pessoas. O verdadeiro evangelho não é você querer se mostrar, porque eu tenho